Retornamos então para a próxima aula e é com satisfação que damos continuidade aí. Nós vimos na outra aula o artigo 5º da Constituição Federal e os principais incisos que poderão ser cobrados no concurso. E vimos também o artigo 6º. E agora, pessoal, muita atenção. Vou frisar, muita atenção. Eu costumo dizer que do artigo 205 ao 214 da Constituição Federal são artigos de cabeceira de cama. São aqueles artigos para os educadores deixarem lá. E eu costumo dizer, inclusive, o seguinte: deu insônia, leiam do 205 ao 214. Foi para a praia, leva na areia. Porque realmente nós veremos que são artigos de extrema importância. Eu posso frisar, inclusive, o seguinte: as outras legislações que serão estudadas estarão girando em torno da Constituição Federal do 205 ao 214. Estão fundamentadas aqui nesses artigos. Então nós veremos esses artigos na íntegra e em detalhes, porque são de extrema importância e realmente são cobrados no concurso, podem ter certeza. Aliás, nós vamos até comentar aqui algumas situações aqui, alguns artigos que já caíram em concurso e nós vamos frisar bastante cada um deles. Então vamos lá. 205, primeiro artigo aí de cabeceira de cama. Vejam, a educação, direito de todos e dever do Estado e da família. Aqui já tem bastante informação e já caiu em prova, já caiu em concurso. Ou seja, a educação, direito de todos e dever do Estado e da família. Ai, Richard, eu fui ler a LDB e lá no artigo 4º está o inverso. Está o dever da família e do Estado. E agora se cai na prova? Vejam, fiquem tranquilos, não há uma prioridade. O que ocorre aqui é que a lei deixou bem claro que é um direito de todos e é um dever Estado-família, família-Estado. Não tem essa prioridade. É dever realmente dos dois, da família e do Estado. Detalhe, não é para a família deixar só para o Estado e nem o Estado deixar só para a família. Os dois têm a obrigação para com a educação. Então vejamos, quando eu disse a LDB, por quê? Lembram daquele detalhe? Nós trocamos a quantidade pela qualidade do estudo. Ou seja, esses artigos que nós veremos aqui na Constituição Federal, quando estivermos estudando a LDB, os educadores vão perceber que muita coisa já foi vista aqui. Eles falam, puxa vida, eu já vi isso em algum lugar. Estava lá na Constituição Federal. Ou seja, facilita o estudo. E muito, podem ter certeza. Isso vai facilitar. E já foi pergunta de prova, hein? A educação, direito de todos, dever do Estado e da família. Será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando, por favor, estou frisando, educadores, gravem isso, visando esses 3 tópicos, porque esses 3 tópicos vão acompanhar os educadores durante todo o estudo da legislação, né? E até mesmo, em alguns casos, de alguns autores, esses 3 tópicos são de extrema importância. Mas para gravarmos, fica mais fácil da seguinte maneira. Pleno desenvolvimento da pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Primeiro, já foi pergunta de prova, de concurso. Segundo, olha a importância da educação na vida das pessoas. Se nós fizermos uma análise, olha o que esse artigo está dizendo para nós. Olha o que a educação visa. O preparo da pessoa, o preparo para o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. Podemos até dizer que na vida de uma pessoa, tudo, né? Ou seja, está preparando a pessoa como pessoa para o exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho. Estou frisando isso porque nós veremos aí em outros artigos e na LDB que volta nesse assunto de outras maneiras, mas girando em torno disso. Por isso é de extrema importância esses artigos aqui que nós estamos vendo, do 205 ao 214. Então, vamos para o próximo. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. 1. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Ora, perceberam a preocupação da lei? Não é só o acesso do aluno,
é que ele possa permanecer. Então tem uma série de circunstâncias que influenciam nesse sentido. Então nós não podemos esquecer. Podem ter certeza, lá na hora do concurso, na parte de legislação, com certeza vai aparecer algo voltado para isso, desses artigos aqui. Por quê? São vários fatores que influenciam para esse acesso e permanência na escola. Ou seja, a ideia da lei é que todos estejam na escola e tenham condições de permanecer lá na escola. 2. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. Nós vimos aí a liberdade de expressão e isso também está incluído aí nesse inciso. 3. Pluralismo de ideias, concepções pedagógicas e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. E aí vai um destaque. Instituições públicas e privadas de ensino. Ah tá, eu tenho a minha instituição privada de ensino, mas eu posso fazer o que eu quero? Não. Isso é muito importante. Nós veremos em outras oportunidades aqui que a própria Constituição ela determina, e a LDB também. Pode ter a escola privada, a instituição privada? Sim, mas ela também tem que seguir as normas da educação, ou seja, previstas legalmente. Então a gente vai falar mais sobre isso para frente, mas lembrem disso para a prova. 4. Gratuidade de ensino público em estabelecimentos oficiais. Esse é tranquilo, né? A gratuidade quando o estabelecimento é oficial. Próximo. Esse vamos ler com bastante calma, que é de extrema importância. E tem tudo a ver, né, com os educadores. Valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos na forma da lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos das redes públicas. Pessoal, vamos pensar nisso. A lei está cada vez mais afunilando para o concurso público. Então, vocês estão estudando com dedicação, disciplina e fazendo um excelente curso exatamente para isso, para vocês terem sucesso lá no concurso público. E perceberam? É uma determinação legal e cada vez está afunilando mais para concurso público. Então, preparem-se, educadores. Vale a pena e nada mais gratificante quando você vê o resultado lá na frente e fala, puxa, valeu a pena fazer o curso. Realmente eu tive sucesso, né, porque eu estudei adequadamente, estudei de forma orientada, me dediquei e os méritos são de vocês que estão estudando de forma adequada. Mas não esqueçam, quando nós falamos na lei em valorização dos profissionais da educação, não se prendam só em um ou dois detalhes, são vários fatores. Quando a lei fala em valorização dos profissionais, ela não fala só de remuneração. A LDB, numa próxima oportunidade, na aula sobre a LDB, nós veremos que ela fala sobre um ambiente adequado de trabalho, um material didático adequado, além de uma remuneração digna para os educadores. Então, aqui está bem claro que é um dos princípios, está previsto no artigo 206. 6. Gestão democrática do ensino público na forma da lei. Gestão democrática. A lei repete isso inúmeras vezes, um dos eixos da educação. Ou seja, a lei ela é bem clara nesse sentido. Não pode mais haver aquela situação, ah não, eu faço, eu aconteço, eu. Não. A ideia da lei é que todos participem. Por que não ouvir uma boa ideia do professor? Por que não ouvir uma boa ideia do diretor? Por que não ouvir uma boa ideia do papai? Por que não ouvir uma boa ideia da mamãe? Por que não ouvir uma boa ideia do próprio aluno? Essa é a ideia da lei. A gestão tem que ser democrática. Inclusive, veremos lá na LDB, e eu sempre faço esse link, para a gente já ir estudando de forma adequada. Lá tem um momento que ela diz que será incluída uma língua estrangeira, nós veremos lá na oportunidade, na hora correta. E que será escolhida essa língua estrangeira por quem? Pela comunidade local. Olha aí, um exemplo aí de gestão democrática. E a lei fala mais sobre isso, sobre gestão democrática mais para frente. 7. Garantia de padrão de qualidade. Ora, tudo isso que nós estamos vendo, para ter a qualidade, é uma consequência. Ou seja, tem que ter todo esse atendimento legal e todo o amparo com material adequado, com ambiente adequado,
para que tenha qualidade. E a lei é bem clara nesse sentido. E forçando aí para que tenha realmente um padrão de qualidade, né, cumprindo as normas da educação. E por último, um piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública nos termos da lei federal. Ou seja, tudo isso, né, são alguns princípios previstos no artigo 206, de extrema importância. Então vamos para o próximo. No artigo 207, nós vemos que a Constituição Federal dá um poder às universidades. Olha o que ela diz, que as universidades gozam de total autonomia, né, didática, científica, e podendo inclusive, né, contratar professores, né, está escrito aí, ó, facultar as universidades a admitir professores e técnicos estrangeiros, né. Então, foi uma determinação da Constituição garantindo essa autonomia às universidades. E, claro que, assim, se está previsto aqui na Constituição, é a nossa lei maior e, obviamente, é de extrema importância porque está entre aqueles artigos que eu comentei, 205 ao 214, que é de cabeceira de cama. 208. Olha como ele já inicia o texto. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de... De cara ele já fala, é um dever do Estado. Cuidado, muitas vezes já vi questões no concurso com esse artigo 208. Inúmeras vezes. Por quê? São deveres que o Estado tem que cumprir. Cuidado, porque quando a lei fala dessa forma, Estado, ela não está falando em Estado-membro, ela está falando dos entes federados, União, Estados, Distrito Federal e municípios. Então, olha o que ela diz, o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de, e determina em alguns incisos. Então, vamos ver cada um desses deveres. Educação básica, obrigatória e gratuita, de que idade? Dos 4 aos 17. Atenção, hein? Volto a frisar. Lá no concurso o que vale é a teoria, é o que está escrito. Ah, Richard, mas ainda não está implementado na prática, não está acontecendo no dia a dia ainda. Sim, mas lá no concurso seremos cobrados exatamente como está escrito. E olha o que a lei diz. Obrigatório e gratuito dos 4 aos 17 anos, assegurado inclusive para quem não teve na idade própria. Jovens adultos, que nós veremos daqui a pouquinho, né? Isso foi uma redação dada por uma emenda constitucional, né? A emenda constitucional número 59, e eu trouxe uma informação a mais aqui para nós, para facilitar os estudos. Tá aí, ó, o disposto nesse inciso tem que ser implementado progressivamente até 2016. Mas não tenham dúvidas de responder na prova, já está previsto, já está valendo para a lei. Então, se cair no concurso, e provavelmente apareça alguma questão em torno desse assunto, respondam. Obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos. Podem ter certeza que nós vamos falar muito sobre isso ainda, principalmente quando estivermos na LDB. 2. Progressiva universalização do ensino médio gratuito, de forma a universalizar, para chegar para todo mundo no ensino médio. 3. Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência. Cuidado, às vezes uma palavra faz a diferença no concurso. Estou de novo entre duas alternativas. Olha a palavra que é utilizada aqui na lei. Preferencialmente. Vejam, não é exclusivamente, prioritariamente, é preferencialmente. Mas que preferência é essa? Ah, a escola tem, se quiser, de preferência da escola? Não, o que a lei quer dizer aqui, e depois ela explica melhor na LDB, é que tem que estar na rede regular, de preferência lá dentro, é a inclusão. Vocês vão ver muito sobre isso, e é um assunto muito importante. Seguindo ainda o artigo 208, olha o que diz o inciso 4º. Educação infantil em creche e pré-escola, as crianças até 5 anos. Veremos na LDB que a creche vai até os 3 anos e a pré-escola 4 e 5 anos. Por quê? Aos 6 anos vai para o ensino fundamental e a LDB vai detalhar isso para nós e nós vamos ver na aula da LDB. 5.
Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um, respeitando os limites, a capacidade de cada um, mas com acesso aos níveis mais elevados. 6. Oferta de ensino noturno regular adequada às condições do educando. Veja, não é que tem que cometer alguma ilegalidade para adequar. Não, a lei está dizendo o seguinte, que temos que pensar nessa situação. Ou seja, se o adolescente está lá no ensino noturno regular, eu tenho que adequar as condições dele. Por quê? Para que ele permaneça estudando. Por quê? Lembram que eu disse? É um link, a legislação é um link. Não disse lá atrás que acesso e permanência na escola? Então não adianta eu ter o acesso do aluno e depois, se eu não adequar as condições dele para que ele possa permanecer, ele vai acabar saindo, e a ideia da lei é exatamente para que ele esteja na escola e permaneça na escola. Então, aqui ela fala sobre essa oferta do ensino noturno regular adequada às condições do educando. Nós veremos na LDB, uma das circunstâncias que podem ser adequadas é sobre a educação física, que é um assunto muito importante que será abordado na LDB. Por quê? Uma pegadinha de concurso, importante. Às vezes a gente imagina assim, então só o fato dele estudar à noite já lhe faculta fazer a educação física? Não, cuidado, hein? Se aparecer essa questão no concurso, nós veremos lá na LDB. Não quer dizer que ele estuda à noite que já lhe faculta fazer a educação física. Nós veremos que existem alguns fatores que realmente vão facultar ao aluno fazer ou não a educação física, mas não é o fato dele estudar à noite. Cuidado com essa pegadinha. Por quê? Se ele não vai ser obrigado a fazer a educação física se ele trabalha 6 horas ou mais. Então, vejam, cuidado, não é só o fato de estudar à noite que já não é preciso fazer a educação física. Mas esse será um assunto bem abordado e bem detalhado na LDB. 7. Já imaginaram se nós não lêssemos isso na lei e caísse no concurso? E essa pergunta às vezes aparece, hein? Olha que interessante. Não esquecendo que é um dever do Estado com a educação. Então, não estamos falando aqui de algo que pode ser, que tenha. É um dever, ou seja, tem que ser garantido o quê? Atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica. Ora, quem faz parte da educação básica? O artigo 21 da LDB determina. A educação básica é formada pela educação infantil, fundamental e médio. Então, cuidado, hein? Eles abriram o leque aqui. Antes essa determinação era só para ensino fundamental. E se aparecer lá na prova a pergunta, essa determinação legal para atender é só para ensino fundamental? Não, é para toda a educação básica, por meio de programas suplementares de material didático, transporte, alimentação e assistência à saúde. Olha que lindo! Richard, mas na prática não é bem assim. Lembrando, teoria, prática. Quem é que vale na hora do concurso? A teoria é o que está escrito e é assim que cai na prova. E é exatamente assim que temos que responder. E, claro, que batalhar para que aconteça também na prática. Então vamos em frente. 209. O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes condições. Lembram? Eu comentei sobre isso. Pode ter instituição pública e privada. A instituição privada, ela faz o que ela quer? Não. Ela tem que cumprir as normas da educação e estar autorizada e avaliada pelo poder público para poder funcionar. Então não esqueçam, é o 209. 210, tem um assunto extremamente importante para nós. Pergunta de prova. O ensino religioso, como funciona? A escola tem se quiser? O aluno faz se quiser? Tá bem claro aqui, hein? Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar a formação básica comum, ou seja, a base nacional comum, e depois tem a parte diversificada, que vocês verão. Mas, no parágrafo 1º, diz bem claro, o ensino religioso de matrícula facultativa. O que quer dizer isso? É facultado ao aluno, não à escola.
A matrícula é que é facultativa. Ou seja, se o aluno quiser, tem que ter. E se ele optar em querer um ensino religioso, tem que ter. Ah, mas, Richard, como é que eu faço? Que hora que eu vou dar um ensino religioso? À meia-noite? Não. Cuidado, pessoal. Está escrito aí, ó. Constituirá a disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. Então, o ensino religioso é de matrícula facultativa. Tudo bem? Cuidado com essa pegadinha, hein? 211. A União, Estados, Distrito Federal e municípios organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino. Vejam, isso é de extrema importância. Por quê? Quando falamos em regime de colaboração, precisamos pensar da seguinte forma. A União não pode dizer, isso é problema do Estado. O Estado não pode dizer, isso é problema do município. Regime de colaboração. Vamos fazer o link para não esquecer para a prova? A educação, direito de todos e dever do Estado e da família. Ora, se aqui está dizendo que é regime de colaboração, né, a União, os Estados, o Distrito Federal e municípios têm que trabalhar em conjunto, em harmonia. Né? Não esqueçam isso. Porém, nós estamos vendo aí que nós sabemos que para melhorar a qualidade, às vezes nós dividimos as tarefas. E foi isso que a lei fez. Olha como ficou fácil para a gente estudar. Regime de colaboração, o Estado tem o dever, maravilha. Né? Mas eles priorizaram. E de novo, hein, cuidado com a palavra. Olha o termo utilizado aí. Pegadinha de prova, hein? Os municípios atuarão prioritariamente. Cuidado, não é exclusivamente, não é preferencialmente. Aonde os municípios? Fundamental e infantil. Vejam só. Aqui está querendo dizer que o município não possa ter ensino médio? Não, não é isso que está dizendo na lei. Ela está dizendo, a sua prioridade é o fundamental e o infantil. Mas pode ter médio, não tem problema. Né? Vejam, essa é uma prioridade, não uma exclusividade. E se nós atentarmos para o próximo parágrafo, nós veremos que eles também determinam uma prioridade para os estados e o Distrito Federal, dizendo que atuarão prioritariamente no ensino fundamental e médio. A mesma explicação. Então o Estado e o Distrito Federal, os estados não podem ter ensino infantil, educação infantil? Podem, não tem problema. Não é a sua prioridade, mas pode. Então, cuidado com a palavra. É prioritariamente. Né? Vejam, e ainda fala, a organização de seus sistemas, a União, Estados, Distrito Federal e os municípios têm que definir as formas de colaboração. Vamos dar um exemplo para a gente não esquecer para a prova? Simples. Estamos lá numa excursão com as crianças. Temos 100 crianças e 10 professores. Então vamos fazer o seguinte, vamos priorizar para melhorar a qualidade, né, do passeio. Aí, o que eu faço? Eu distribuo a prioridade. Cada professor fica com 10 crianças, beleza? Tudo bem. Aí estamos lá passeando, e eu estou com as minhas 10 crianças. Aí eu vejo uma criança desgarrada, perdida e sozinha. Aí eu conto rapidinho as minhas 10, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Opa, beleza. Estou com as minhas 10 criancinhas. Eu posso lavar minhas mãos e largar aquela desgarrada para lá? Não, nós sabemos que não. Vejam, é a melhor forma de guardarmos esse regime de colaboração. É a mesma coisa. Perceberam? A União tem que dar sim apoio para os estados para os municípios, e isso reciprocamente, definindo as normas e as formas de colaboração. Perfeito? Ficou mais fácil assim, né? Está facilitando já os estudos. Vamos em frente. 212. Já caiu várias vezes em concurso. Várias. Mas eu vou dizer qual é a pegadinha e o pulo do gato aqui. A União aplicará anualmente nunca menos de 18%, e os estados, o Distrito Federal e os municípios 25% no mínimo da receita resultante de impostos, compreendida proveniente de transferência na manutenção e desenvolvimento do ensino. Vejam. A pegadinha, o pulo do gato lá no concurso é o seguinte, às vezes a pergunta vem assim, a União, os estados, o Distrito Federal e municípios destinarão respectivamente,
Esse é o pulo do gato. A minha resposta tem que ser exatamente de acordo com a pergunta. Ou seja, a União, 18%. Os estados, 25%. O Distrito Federal, 25%. E os municípios, 25%. Atentando para mais um detalhe. Esses percentuais, podem ver que a Constituição deixa bem claro, que são o mínimo. Ou seja, pela Constituição, daí para cima pode. Não pode, é para baixo. Tudo bem? Então vamos em frente. 213. Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas. Ou seja, dinheiro público é para a escola pública. Mas a lei permite que seja utilizado para escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas. Mas ela coloca uma exigência. Ah, pode usar dinheiro público para a escola confessional, filantrópica ou comunitária? Sim, desde que... Quais são as exigências que ela coloca, a Constituição Federal? Desde que comprovem que a finalidade não são lucrativas, ou seja, não tenham fins lucrativos, e assegurem a destinação do seu patrimônio a outra escola comunitária, confessional, filantrópica ou ao poder público no caso de encerramento. Como assim, Richard? Não entendi. Simples. Dinheiro público é para a escola pública. Ah, mas posso usar para comunitária, confessional, filantrópica? Sim. Mas essa escola não pode ter fins lucrativos. E, se ela fechar as portas, todo o material que foi conquistado com dinheiro público tem que ser destinado a outra escola que tenha o mesmo segmento. Viu? Ficou mais fácil assim. E ainda podem ser, no parágrafo 1º, diz que os recursos de que trata esse artigo podem ser destinados à bolsa de estudos para quem precisa. Então, viram? É uma forma que a lei aqui encontrou para também amparar quem tem necessidades nos estudos. E, por último, o artigo 214, que fala sobre o Plano Nacional de Educação. Olha o que ele diz, que o Plano Nacional de Educação é de duração decenal, ou seja, ele é feito para durar 10 anos. Mas o mais importante para nós é que ele traz objetivo, ele tem um objetivo de trazer o quê? Diretrizes, objetivos, metas, principalmente metas, e estratégias de implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino. Vejam, vamos falar um pouquinho sobre metas do nosso último Plano Nacional de Educação que foi feito. Ele dizia que uma das metas era passar o ensino fundamental de 8 para 9 anos. E deu um prazo para isso. Vejam, essa meta foi conquistada, ou seja, parabéns. Essa meta não precisa voltar no próximo Plano Nacional de Educação. Por quê? Porque foi atingida essa meta. Mas vejam, se nós analisarmos direitinho aqui o artigo 214, olha o que ele diz no final e os seus incisos. Por meio de ações integradas dos poderes públicos das diferentes esferas federativas que conduzam à erradicação do analfabetismo. O que quer dizer isso? Não é diminuir o analfabetismo, é erradicar. E essa meta estava no nosso Plano Nacional de Educação. Então ela tem que voltar no próximo plano como meta para que possa erradicar o analfabetismo, dando um prazo para isso. Universalização do atendimento escolar, melhoria da qualidade do ensino. Viram como a lei vai se repetindo, vai ficando mais fácil? Isso são alguns tópicos que nós já vimos agora há pouco. Formação para o trabalho. Nossa, Richard, eu já ouvi essa formação para o trabalho em algum lugar. Era o artigo 205. Lembram? Os três objetivos que a educação visa? Preparo da pessoa para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. E promoção humanística, científica e tecnológica do país. E, por último, estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como proporção do produto interno bruto, do PIB. Pessoal, volto a frisar para encerrarmos essa nossa aula. É de cabeceira de cama, 205 ao 214, foi na praia, leva na areia, deu insônia, lê esses artigos. Tá bom? Então, bons estudos e nos vemos na próxima aula. Muito obrigado.